Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos aí às vésperas de Pentecostes. Esta noite já é a vigília de Pentecostes. Nós, como os apóstolos, juntamente com a Virgem Maria, nos reunimos em cenáculo para receber o Espírito Santo. E o Evangelho, que se celebra na missa da manhã, é o Evangelho em que São João conclui toda a sua grande obra. Ele fala que quem dá testemunho dessas coisas que estão escritas aqui no Evangelho é exatamente aquele discípulo que Jesus amava. O discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia. Ele diz: é este o discípulo que dá testemunho destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Ora, aqui nós vemos uma marca importante do ministério apostólico. O apóstolo, aqueles apóstolos reunidos em cenáculo com a Virgem Maria, pedindo o Espírito Santo, são verdadeiramente os apóstolos do cenáculo, que dali saem para testemunhar. É importante vermos isto. A igreja, como um coração que tem sístole e diástole, a igreja tem vinde para o cenáculo, ide em missão. Vinde para reclinar a cabeça no peito de Jesus, ide para dar a vida e anunciar o Evangelho. Vinde para estar com Maria, rezar, contemplar, experimentar a verdade de Deus. Ide para derramar o sangue e converter as multidões. Esta é a realidade da igreja. Reunir-se com Jesus, reunir-se com Maria, reunir-se no cenáculo, ter verdadeiramente este estar com Cristo para depois ir em missão. Esta é a verdadeira interpretação daquilo que se costuma dizer aqui na América Latina de discípulo missionário. Ou seja, o estar com Maria, com Jesus no cenáculo, reclinar a cabeça no peito de Jesus para depois apostelo, ser enviado, né? Como apóstolo, como missionário. Infelizmente, nós vemos uma tendência contrária. Ou seja, nós vemos católicos partindo em missão sem ter estado com Jesus. Ou seja, pessoas que partem para o mundo, não para ensinar ao mundo, mas para ser pervertido por ele. A igreja quer que os seus missionários partam para evangelizar e converter e mudar os corações. Mas o que nós vemos é diariamente católicos partirem para serem pervertidos, afastados da igreja e ficar com uma mentalidade mundana. Vejam, aqui nós temos uma realidade que não é como na aritmética. A ordem dos fatores não altera o produto. A ordem dos fatores altera, sim, o produto. Não existe ide em missão se não houve antes um vinde, estar com Jesus. E esta é a realidade do apóstolo. Nos dias antes de Pentecostes, ou seja, entre a ascensão de Jesus e Pentecostes, naquela novena, os apóstolos fizeram uma coisa muito importante. Escolheram um substituto para Judas, São Matias, e colocaram um critério muito claro. Escolhamos entre nós alguém que tenha estado com Jesus desde o seu batismo no Jordão até a sua subida aos céus, para conosco ser testemunha da ressurreição.
O critério básico e fundamental para Matias ser apóstolo era ter estado com Jesus, ter sido discípulo de Jesus, não discípulo do mundo. Os apóstolos não foram procurar um sucessor para Judas na grande academia de Atenas, nem no Fórum Romano, nem nas grandes escolas de retórica. Foram encontrar entre aqueles que estiveram com Jesus. Então, eis aqui que, diante as portas de Pentecostes, nós compreendemos qual é a missão da igreja que nasce. Nasce na manhã de Pentecostes, às 9 horas da manhã, aquele fogo, aquele tremor de terra, aquele testemunho apostólico, aquela parresia, bravura, aquele destemor com que os apóstolos anunciaram o Evangelho movidos pelo fogo do Espírito Santo. Eles saíram para testemunhar, para expandir a igreja. É assim que a igreja nasce, é assim que a igreja cresce. E este é o segredo da igreja. Este é o nosso DNA. Essa é a nossa identidade. Que nesta vigília de Pentecostes, alcancemos de Deus, pela intercessão da Virgem Maria, a graça de mais uma vez reclinarmos nossa cabeça no peito de Jesus, para depois sairmos em missão. E então poderemos dizer, como o santo evangelista nos diz na sua primeira carta, aquilo que nós vimos, aquilo que era desde o princípio, o Verbo eterno, sim, mas aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós tocamos com as mãos, do Verbo eterno que se fez carne. É isto que vos anunciamos, para que tenhais comunhão conosco e a vossa alegria seja plena. Que Deus abençoe você. Um feliz e santo Pentecostes. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.